Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Itálica. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e rezava continuamente a Deus. Por volta da hora nona do dia, teve uma visão clara. Um anjo de Deus entrou em sua casa e lhe disse: Cornélio. Ele, olhando fixamente para o anjo e cheio de temor, disse: O que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couros, que mora junto ao mar. Quando o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso, dentre os que lhe eram fiéis. Depois de lhes contar tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto eles faziam o caminho e já se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam algo, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer um objeto, como um grande lençol que, preso pelas 4 pontas, era baixado à terra. Dentro dele havia todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, pois nunca comi nada profano ou impuro. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: O que Deus purificou, não consideres tu como profano. Isso aconteceu por 3 vezes, e logo o objeto foi levado de volta ao céu. Enquanto Pedro se perguntava sobre o sentido da visão, os homens enviados por Cornélio já estavam à porta da casa, perguntando se ali estava hospedado Simão, chamado Pedro. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, desce, e vai com eles sem hesitar, porque fui eu que os enviei. Descendo até os homens, Pedro disse: Sou eu a quem procurais. Qual a razão por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, recebeu a ordem de um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então convidou aqueles homens e os recebeu em sua casa. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns irmãos de Jope também o acompanharam. No outro dia, entrou em Cesareia. Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te. Também eu sou apenas um homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Disse-lhes então: Vocês sabem que é proibido para um judeu juntar-se ou aproximar-se de um estrangeiro. Mas Deus me mostrou que não devo chamar ninguém de profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar quando fui chamado. Pergunto então: Por que razão vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias, por volta desta mesma hora, eu estava orando em minha casa, à hora nona, e eis que um homem com vestes resplandecentes se apresentou diante de mim, dizendo: Cornélio, tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Envia, portanto, a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te ordenou dizer. Pedro então abriu a boca e disse: Na verdade, eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas, em toda nação, aquele que o teme e pratica a justiça, esse é aceito por ele. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galileia,
depois do batismo pregado por João, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que ele aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas de antemão por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele quem Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramada a graça do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro declarou: Pode, por acaso, alguém negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que permanecesse com eles alguns dias. Comentário patrístico em destaque. Autor: São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, 107. Obra: Homilies on the Acts of the Apostles, Homília 22, sobre Atos 10. A providência de Deus conduz ambas as pontas da história. Crisóstomo ressalta que Deus prepara simultaneamente Cornélio, pela visão do anjo, e Pedro, pela visão do lençol e pela voz do Espírito, para que a entrada dos gentios se dê como obra inequívoca do próprio Deus. Ele sublinha a sinergia de sinais: anjo enviado a Cornélio, visão a Pedro, direção explícita do Espírito e a ida do príncipe dos apóstolos. Nada foi deixado ao acaso. Crisóstomo enfatiza com vigor a força da esmola e da oração na vida de Cornélio, não como compra da graça, mas como disposição sincera que Deus leva em conta, ao conduzir à plenitude do Evangelho. Ele compara com outras passagens para mostrar como a misericórdia ativa do fiel dispõe o coração para os dons de Deus. Não chames de comum o que Deus purificou, o fim da barreira étnico-ritual. Para Crisóstomo, a visão do lençol não tem como foco primário a dieta, mas a purificação de um povo. Deus mostra a Pedro que nenhuma pessoa deve ser tratada como comum ou impura. Assim, o acesso dos gentios não viola a lei, mas manifesta seu cumprimento em Cristo e a unidade do plano salvífico. O derramamento do Espírito antes do batismo, selo divino para a missão aos gentios. Quando o Espírito Santo cai sobre os ouvintes gentios, antes do batismo, Crisóstomo lê o evento como testemunho público de Deus em favor deles, removendo hesitações dos cristãos vindos do judaísmo e abrindo caminho ao batismo imediato. Crisóstomo nota que o discurso de Pedro oferece um resumo do Evangelho: unção de Jesus pelo Espírito, seu ministério benfazejo, morte na cruz, ressurreição ao terceiro dia, aparições a testemunhas escolhidas e missão de anunciar que ele é o juiz de vivos e mortos. É catequese querigmática, que integra escritura, história e missão. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações.
Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.